paz do Senhor, amados. A paz de Jesus Cristo, amém? Vamos começar a cultuar ao Senhor. Vamos começar a bendizê-lo no nome de Jesus. Eu quero convidar você a chamar a sua família, trazer os seus filhos para perto, os seus parentes, quem estiver aí na sua casa. Vamos louvar ao Senhor. Quero perguntar a vocês deem a paz aí, se está tudo bem, está tudo ok, o som, amém? Desde já eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Evangelho de João, em diante. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aleluia. Queridos, por essa palavra, eu quero encorajar você a adorar aquele que é, que era e que há de vir, Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele veio ao mundo em carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi homem na terra, 100% homem, 100% Deus. Ele veio e Ele transformou a nossa história. Através dele, de Jesus, eu e você, crendo nele, como homem, vindo na terra, deixou toda a sua glória no céu e veio como homem na terra. Através do nome dele, do crer nele, nós fomos feitos filhos de Deus. Todos fomos criados para a glória de Deus. Mas existe só uma maneira de você deixar de ser criatura e ser filho de Deus: recebendo Jesus como o único Senhor e verdadeiro Salvador, o único Salvador da tua vida. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero dizer para você nessa noite, no nome de Jesus, com toda a ousadia do Espírito Santo: se você não tiver Jesus, você não tem Deus, você não tem o Pai. Porque só através de Jesus Cristo você vai conhecer o Pai, o Criador de todas as coisas. E nessa noite eu quero encorajar você a dar toda glória, todo louvor e toda exaltação ao Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que tudo foi feito por intermédio dele. Ele estava com Deus e todas as coisas eles fizeram juntos. É esse Jesus Cristo que nós adoramos. É esse Jesus que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? Eu quero convidar você a aplaudir Jesus Cristo, porque Ele é a palavra de Deus. Aleluia, vamos orar, vamos bendizer ao nome dEle. Ele é o Cristo, o Filho
nossa fé. Através dele, nós podemos crer. Através dele, nós podemos verdadeiramente vencer todas as batalhas interiores e exteriores para a glória de Deus, no nome de Jesus. Não tenha medo, tenha fé. Tenha fé em Jesus Cristo. Pai, nessa noite, Deus, nós bendizemos ao Senhor, bendizemos ao Teu nome. Nós declaramos que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Deus da igreja, Ele é o Senhor, Ele é o príncipe da paz. Jesus, nós reconhecemos que tudo foi feito por intermédio do Senhor. Por isso nós não damos glória a outro Deus. Nós adoramos a Ti, na beleza da Tua santidade, Jesus. Por mais que nós somos fracos, Deus, por mais que nós sejamos, Deus, pessoas muitas vezes que não têm o entendimento devido, Pai, mas nós entendemos algo com uma clareza plena. Ninguém é como Jesus. Ah, se o mundo entendesse isso, e nós oramos para que todo joelho se dobre diante da grandeza de Jesus. Nós oramos para que toda a terra entenda que Deus, o Criador de todas as coisas, fez do seu Filho o Senhor dos Senhores. Isso é inquestionável. A Tua palavra diz amar a Deus sobre todas as coisas. Deus, o maior pecado da humanidade é não Te amar. E nós aqui, como filhos do Senhor, tirado do reino das trevas para o reino do Seu Filho Jesus, nós intercedemos, Pai, por toda a terra. Intercedemos, Deus, para que as pessoas se sensibilizem para ouvir o som da Tua voz, Pai. Ah, como as pessoas estão preocupadas com o noticiário, como as pessoas estão preocupadas com o que esse diz, com o que aquele diz. Deus, nós queremos, no nome de Jesus, que as pessoas ouçam a Tua voz. O Senhor já deixou tudo escrito. O Senhor já disse o que nós precisamos saber. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. A Ele toda glória, toda reverência, toda exaltação. Ele é o Filho amado. Uma canção que pulsa dentro de nós, e ela diz: Jesus, Jesus, o autor da vida, Jesus, erguemos as nossas vozes em adoração, oferecemos o nosso corpo como sacrifício santo, reto e agradável a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos além, Senhor, leva-nos além, leva-nos a Te conhecer mais e mais, mais e mais.
Existem mistérios no coração de Deus que só serão revelados para você que tem fome e sede, por mais da presença dEle, por mais de quem Ele é. Queira saber quem Deus é. Deus é muito maior, Ele é muito mais poderoso, Ele é muito mais santo do que você pode imaginar na sua imaginação. Ele é o Pai da criação. Ele é Espírito e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Aleluia. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais Por Ti, Senhor, Tu és incomparável. Senhor, Tu és incomparável. Seu nome é maravilhoso. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, leva-me. Leva-me além, leva-me além, Que a minha vida flua mais. que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Renda ao Senhor. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Seu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Queremos ir a um nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor.
nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, muito mais do teu poder, Senhor. Que a nossa vida flua, como um rio, Senhor. Flua na tua presença, Pai. Nós queremos verdadeiramente, Deus, provar mais e mais e mais e mais da tua face. Senhor, a tua presença é o lugar mais seguro que pode existir. É o lugar mais real, Pai. De todos os lugares que eu já provei, a tua presença é o lugar mais real que todos os outros onde eu já estive, Pai. Mas do teu poder, do teu Espírito Santo, Senhor, as nossas vidas, que as nossas casas, Deus, transborde, Pai. Transborde luz, transborde vida, transborde esperança. Oh, mais do teu poder, Senhor. Muito mais do teu poder. Mais da tua vida. Mais da tua verdade, Jesus. Ninguém é como tu, ninguém é como tu, Jesus. Mais e mais da tua vontade, mais e mais dos teus mistérios revelados. Prove mais do Senhor. Toda angústia, que todo medo seja dissipado pela certeza da plenitude da bondade do Senhor Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te
por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, diga a Ele: eu quero teu nome engrandecer, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aplauda ao Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Amados, vamos orar pela vida das nossas crianças. Você que está na sua casa, pegue seu filho, seu sobrinho, seu primo, ore e coloque diante do Senhor a vida das crianças que você conhece. Em nome de Jesus, vamos clamar, meu Deus, sobre elas. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida dos teus pequeninos diante do Senhor, pedindo, Pai, guarda a vida deles, ó Deus, em nome de Jesus. Livra eles de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, venha aquietar a alma dessas crianças que estão em casa nesse tempo, meu Pai, aguardando, meu Deus, um tempo que nem nós sabemos quanto tempo vai durar. Mas o Senhor é Senhor de todas as coisas. O Senhor é o princípio e o fim. Por isso, Deus, traga a tua paz sobre essas crianças, ó Deus. A paz do Senhor que excede todo entendimento. Livra elas, ó Deus, de toda enfermidade, de toda a queda, em nome de Jesus Cristo. Fortalece, ó Deus, o sistema imunológico dessas crianças, ó Deus. Nós declaramos, ó Deus, que os nossos filhos, ó Deus, as nossas crianças estão guardadas. Nós declaramos que elas são tuas, ó Deus, e nós te damos graças, ó Pai, e cremos que essas crianças há de glorificar o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Nós vamos para o momento dos dízimos e das ofertas. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 23, no verso 23. Mateus, capítulo 23, verso 23. E a palavra, ela diz assim, Mateus 23, 23. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. E essas são palavras do nosso Senhor Jesus. E aqui o Senhor, Ele repreende aqueles que são conhecidos, os mestres da lei, fariseus, doutores da lei.
E o Senhor não repreende eles porque eles estão dando dízimo, mas Ele repreende a esses homens porque eles estão fazendo da forma errada, de uma forma equivocada. E o Senhor aqui, Ele se mostra muito preocupado quando a prática se torna um ato meramente religioso, como esses homens praticavam. E o Senhor trouxe 2 pontos ao meu coração com esse verso. O primeiro ponto é justamente esse, porque Jesus está falando com homens que são instruídos, homens que têm prática da palavra, homens que têm contato com a palavra, só que eles faziam, aplicavam, mas não aplicando seus corações. E observe que Jesus está repreendendo homens que praticavam, que verdadeiramente dizimavam, mas faziam da forma errada, porém mesmo assim eles praticavam. E é algo que eu comecei a falar no meu próprio interior, quanto mais quando não praticamos. E eu digo isso, amados, porque o dízimo ele é um princípio da palavra de Deus, e o princípio ele não é circunstancial, ele não se baseia em circunstâncias e em situações, mas o princípio ele deve ser constante em nossas vidas, como o princípio deve ser constante em nossos corações, em nosso ser. E esse é o segundo ponto que o Senhor trouxe ao meu coração, porque aqui nós lemos Jesus reafirmando a importância do dízimo, a prática, a aplicação do dízimo como princípio em nossos dias. E ele disse: deveis fazer essas coisas sem se esquecer ou sem omitir as outras. Você deve sim praticar o dízimo, a oferta, sem se esquecer da justiça, da misericórdia, da fé, sem se esquecer da aplicação do seu coração nesse ato de dizimar e ofertar. E sabe, amados, eu digo tudo isso porque nós devemos guardar os nossos corações naquilo que o Senhor é e na instrução da sua palavra sobre as nossas vidas. Muitos têm se levantado nesses dias como mestres e doutores da lei, e até mesmo têm se levantado piores e se mostrado piores do que esses mestres e fariseus que Jesus repreendeu, porque muitos têm tentado abolir um princípio da própria palavra de Deus, um princípio que é inquestionável, que contraria as próprias palavras do Senhor Jesus. E tudo isso com o único intuito de apresentar um evangelho fácil, como muitos dizem, um evangelho que seja light, um evangelho que seja apto para todos. E o evangelho ele é apto para todos. Só que o propósito do evangelho não é ser um evangelho fácil ou light. O propósito do evangelho é salvar as nossas vidas por meio da nossa obediência a Ele. E não é diferente com os dízimos e com as ofertas. Eu costumo muito dizer que o Senhor ele não pede o nosso dinheiro, mas Ele pede o nosso coração e a nossa obediência. E é justamente isso que esses fariseus e mestres da lei não compreenderam, porque eles davam o dinheiro, eles devolviam o dízimo, as ofertas. E a Bíblia faz questão de relatar que eles faziam tudo, em todos os aspectos. Contudo o Senhor não tinha o coração deles. Contudo o Senhor não tinha a justiça, a misericórdia e a fé por parte desses homens. Que nós, como filhos do Senhor, que amamos a Jesus, possamos aplicar os nossos corações nos dízimos, nas ofertas, em todos os âmbitos e em todos os atos das nossas vidas, glorificando e engrandecendo nosso Senhor. Eu quero orar por sua vida. E como já tem sido anunciado nesses dias, a igreja ela está aberta todos os dias da semana, das 7 às 11 horas e depois das 2 às 6 horas. Você pode vir até a igreja, devolver o seu dízimo, ou também nós temos a conta da igreja. E que em nome de Jesus nós possamos ter o nosso coração aplicado. Por mais que os tempos sejam difíceis e o momento seja difícil, nós sabemos que nosso Deus ele é justo e Ele trabalha com uma justa medida. Que nós possamos devolver aquilo que pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Eu te convido a fechar os seus olhos para nós orarmos. Aleluia. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos, meu Deus, de contribuir com aquilo que é eterno.
E nós verdadeiramente, Pai, queremos ter cravado em nossos corações o princípio da Tua palavra. Pai, nós não queremos aquilo que é fácil, aquilo que é raso, mas nós queremos nos aprofundar em Ti. Verdadeiramente, meu Deus, nós entregamos toda a nossa vida e todo o nosso ser ao Senhor, porque nós sabemos, meu Deus, quanto o inimigo nos tenta na área financeira, mas a nossa área financeira, nossas finanças, nosso dinheiro, nossos bens, são do Senhor, Pai. Tudo é Teu, incluindo as nossas vidas, os nossos corações. E nós confiamos em Ti, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe todos os dizimistas, ofertantes, que o Senhor abençoe cada família, meu Deus, cada família que nesse momento tem passado por dificuldade, que o Senhor abra as portas do emprego, do serviço, da prosperidade sobre esses corações, sobre essas casas, em nome de Jesus, porque nós sabemos que somos guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, para sempre proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor, para sempre proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Que alegria, irmãos. Mais um domingo. Estamos celebrando ao Senhor mais uma vez pelas grandes bênçãos, pelas maravilhas que Ele faz ao nosso respeito. E como nós já temos aprendido, não são as circunstâncias, não são as situações que vão nos calar, não são os dias maus que irão nos tirar da presença do Senhor. Pelo contrário, todos os dias nós nos achegaremos mais a Ele. Todos os dias nós o adoraremos mais. Nós mergulharemos mais profundo nesse rio que o Senhor nos permite mergulhar. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá na carta de Paulo aos Efésios. Quando o Senhor me dava essa palavra para que eu ministrasse aos irmãos, eu me alegrei muito no Senhor, porque o apóstolo Paulo, um homem de Deus, que teve um grande encontro com o Senhor Jesus, foi ensinado pelo Senhor Jesus acerca de todas as coisas. Ele, estando preso, ele escreve e edifica a vários irmãos. Ele edifica várias igrejas. A palavra do Senhor nos revela lá em Atos, capítulo 19, que o apóstolo Paulo, estando junto com o irmão Silas, estando preso como pior dos criminosos, ele ainda assim adorou o Senhor. E o Senhor trouxe um grande livramento, o Senhor trouxe grande salvação naquele lugar. E se nós continuarmos a ler a Bíblia Sagrada, nós iremos encontrar Paulo de uma prisão domiciliar, escrevendo a Filemon, pedindo que ele o recebesse, Onésimo, um homem que ele havia ganhado para o Senhor na prisão. Depois ele continua edificando a vida de mais irmãos, escrevendo aos Filipenses, muitos deles que haviam sido ganhados para o Senhor, também na prisão. Irmãos, o Senhor começou a ministrar o meu coração de que não existe uma situação, não existe nada que pode prender a palavra do Senhor.
Nós hoje temos uma limitação, mas glória a Deus que temos como falar diretamente com os irmãos por meio das mídias sociais. Eu creio que muitos agora nesse momento estão nos ouvindo muito bem, nos vendo muito bem. E o Senhor começou a ministrar comigo porque Paulo, estando preso, o meio que ele tinha de se comunicar com os irmãos era escrevendo cartas. E aqueles irmãos se reuniam para ler aquelas cartas, e o Espírito Santo falava com eles, porque a palavra do Senhor, irmãos, é tremenda. E ainda hoje, aquela carta que Paulo escreveu àqueles irmãos daquela época, mas o Espírito Santo continua falando conosco hoje, através das mesmas cartas. Nós não temos noção e nós não temos conhecimento do que o Senhor está fazendo no nosso tempo, nós não temos um pleno entendimento. De uma coisa eu sei, e de uma coisa eu posso afirmar: a palavra do Senhor continua sendo pregada, o nome do Senhor continua sendo glorificado. Milhares e milhares de pessoas estão sendo alcançadas nesse momento. E eu quero convidar a você a mergulhar um pouco nessa carta que Paulo escreveu ali aos irmãos da igreja de Éfeso, porque o Espírito Santo foi ministrando comigo acerca de coisas maravilhosas. E o homem que escreveu essa carta, ele tinha a sua liberdade limitada, e ele falou de coisas grandiosas, de coisas tremendas, e que hoje, ao lermos, se nós não buscarmos um conhecimento mais detalhado, nós jamais imaginaríamos que era alguém que estava com sua liberdade limitada. E o próprio apóstolo Paulo, ele deixa muito claro, e ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Ele sabia que ele estava ali naquela prisão domiciliar por causa do Evangelho. Ele sabia que ele estava naquela situação, passando por aqueles momentos, por causa do Evangelho. E se nós lermos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver vários momentos em que Paulo prefere continuar preso, para que o nome de Deus seja engrandecido. Irmãos, hoje nenhum de nós estamos presos, graças a Deus. Hoje nenhum de nós estamos com a nossa liberdade totalmente limitada. E eu quero falar para você que está em casa, que uma mensagem de texto que você passa para um amigo seu, inspirada pelo Espírito Santo, um áudio que você encaminha para a sua família, inspirado pelo Espírito Santo, uma live que você faz e compartilha, sendo inspirado pelo Espírito Santo, você vai gerar vida naquelas pessoas que estão ouvindo. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo começa aqui no capítulo 1, falando acerca das bênçãos e das grandes bênçãos nas quais o Senhor nos abençoou. Se você ler lá no versículo 3, diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ele continua falando que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele e vivermos em amor. E Paulo continua dizendo, irmãos, que tudo isso o Senhor fez para louvor e glória do seu nome, conforme o beneplácito da sua vontade. E eu comecei a ler isso, e o Espírito Santo começou a me maravilhar, porque essas palavras, Paulo estava sendo apenas um canal de Deus naquele momento. Essas eram palavras que vinham direto do trono do céu,
revelações grandiosas, que hoje eu e você temos a graça e o prazer de ouvi-las e sermos alimentados por Deus. Eu e você somos e fomos abençoados por Deus com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Se você for lá para o versículo 15, o apóstolo Paulo começa a declarar que ora por aqueles irmãos. E aquela igreja, irmãos, é a igreja do primeiro amor. O apóstolo Paulo não estava falando com aquela igreja que havia se esquecido do amor. Não, ele estava falando com uma igreja que era hábil em amar. A partir do versículo 15 diz assim: por isso também, tendo ouvido a fé que há em vós, eles eram fervorosos no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. E lá mais na frente, a partir do versículo 18, ele diz assim: mas eu oro ao Senhor para que Ele vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus. Aquela igreja era uma igreja que amava, aquela igreja era uma igreja fervorosa, que cria no Senhor Jesus. Mas Paulo diz: eu oro para que o espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre vocês, e que o coração de vocês, os olhos de vocês, sejam iluminados, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Sabe, irmãos, eu e você, como filhos de Deus, nós precisamos conhecer, nós precisamos saber qual é a nossa esperança, aonde a nossa esperança está firmada. E nós precisamos também conhecer, eu estou falando não no conhecimento intelectual, mas de algo gerado pelo Espírito Santo. Nós precisamos conhecer as riquezas que o Senhor tem a nos oferecer. Essas palavras foram escritas não por alguém que estava em um castelo. Essas palavras não foram escritas não por alguém que estava rodeado de ouro, de prata, e possuía todas as regalias. Não, essas palavras foram escritas por um homem que tinha a sua liberdade negada, apenas porque ele pregava acerca de Jesus Cristo. O crime de Paulo era falar que Jesus Cristo é Deus, e por isso ele foi levado a julgamento. E continuando no capítulo 2, ele continua falando com os irmãos, e falando a respeito de coisas que hoje nós vivemos. Ele diz: olha, Ele vos deu vida. Ele quem? Jesus. A vida que hoje nós temos, que você e eu temos, foi nos dada por Jesus, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele lembra aqueles irmãos de quem eles eram. Eu quero que você se lembre nesse momento também de quem você era sem Jesus. É importante nós nos lembrarmos disso, para sabermos de onde nós fomos tirados, de onde nós estamos e para onde nós vamos. Irmãos, a palavra do Senhor faz todo sentido sempre, pois ela nos diz de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. Ela nos dá sentido.
Muitos vivem no mundo hoje como se a sua vida não tivesse sentido, mas nós temos sentido, porque o Senhor Jesus nos dá sentido. Nós vivemos para glorificar o Senhor, nós vivemos para honrar o Senhor e para dar glórias a Ele todos os dias. No versículo 4 do capítulo 2 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos deleitos, nos deu vida juntamente com Cristo. O Senhor nos amou quando nós ainda éramos desprezíveis do mundo. Sabe quando você fazia tudo errado? Sabe quando você vivia da maneira mais abominável possível? Jesus te amou nesse tempo. E essa revelação é nos dada por meio do apóstolo Paulo, um homem que tinha a sua liberdade, como eu já citei aqui, negada. E ele começa a falar do grande amor de Deus, da grande misericórdia de Deus. Irmãos, isso me maravilhou, porque de repente, se fosse eu escreveria assim: irmãos em Cristo Jesus da igreja de Éfeso, favor contratar um excelente advogado e tragam-me aqui, porque eu já não aguento mais essa prisão. Paulo escrevia dando glórias a Deus e edificando a vida dos irmãos e da igreja. Irmãos, não tem nenhum problema, advogado. Eu só estou falando isso porque me maravilha como o apóstolo Paulo esquece tudo aquilo que é temporal, esquece tudo aquilo que está na superfície e mergulha no Senhor e torna-se um vaso de grande honra nas mãos do Senhor. Continuando, e ele diz: e o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, nós não vemos com os nossos olhos naturais, mas o Senhor nos deu um lugar elevado nele, para que nós possamos ver as grandiosidades que Ele preparou para nós. Se nós olharmos apenas pela perspectiva natural, se nós olharmos apenas pela perspectiva do momento, nós iremos nos entristecer. Mas se nós começarmos a buscar no Espírito Santo o entendimento daquilo que o Senhor está fazendo em nós e por meio de nós, certamente nós nos alegraremos no Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele continua falando aos irmãos. Ele diz: olha, vocês eram um povo desprezível. Se você ler a partir do versículo 11, ele diz: vocês eram um povo desprezível, porque vocês eram estranhos à aliança de Deus. Mas o Senhor Jesus, por meio do seu sangue, fez com que vocês fizessem parte dessa aliança. E as promessas que estão debaixo dessa aliança, se você ler a partir do versículo 12, também estão disponíveis para vocês. Estou no capítulo 2, versículo 12. Já no versículo 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. E algo que me chamou muita atenção e que me alegrou bastante, diz, o comecinho do versículo 14: porque Ele é a nossa paz. Sabe de uma coisa, irmãos? Sabe por que nós não estamos perturbados? É porque Jesus é a nossa paz. Esse é o nosso alvo, é esse lugar para onde nós queremos chegar e para onde nós caminhamos sempre.
As circunstâncias são sempre adversas. Os dias sempre vão apresentar alguma coisa para nos roubar a paz. Mas se nós estivermos em Jesus, a palavra do Senhor nos garante que Ele é a nossa paz. Amém? Então viva em paz, porque você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em você. Glória a Deus. No capítulo 3, o apóstolo Paulo começa a falar para aqueles irmãos: olha, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, aos gentios. Os gentios. E sabe algo que me chama a atenção, irmãos? Eu comecei a meditar nessa passagem. Eu imagino um homem escrevendo uma carta com seu coração cheio de amor, com seu coração cheio de ternura, com seu coração cheio de alegria por servir a Deus. E é como se estivesse tudo bem, porque de fato estava tudo bem, porque ele tinha certeza de que o Senhor estava com ele, e ele tinha um propósito. O apóstolo Paulo deixa muito claro que todas aquelas situações que estavam à sua volta não tiravam a sua estabilidade, porque ele sabia exatamente o que estava acontecendo e por que estava acontecendo. Ele não havia cometido crimes, ele só havia falado que Jesus é Deus. E continuando, ele diz: se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim me foi confiada para vós outros, pois segundo uma revelação que me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. E a partir do versículo 6 do capítulo 3, ele diz assim: a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Eu e você somos co-herdeiros com Cristo. Irmãos, e se nós olharmos para isso, se nós olharmos para essa palavra, se nós olharmos para essas promessas, o nosso coração vai se encher de júbilo. Nós iremos nos alegrar no Senhor. Nós iremos cantar ao Senhor de fato, como Ele merece. Porque a nossa esperança não é aqui e não é agora. A nossa esperança é no Senhor Jesus. Se nós continuarmos um pouco mais, ele fala: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. E sabe o que eu vejo aqui? Um homem que teve um encontro com o Senhor Jesus, e ele mesmo, por meio do Espírito Santo, nos ensina que nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. E ele fala: eu sou menor e me foi dado essa graça de pregar para vocês, para que pela igreja, lá no versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestade nos lugares celestiais. Irmãos, sabe de uma coisa? Nesse momento agora, os anjos estão nos ouvindo. Amém? A mensagem está chegando até você, mas os anjos também nos ouvem. E a igreja do Senhor, como é dito aqui, na sua multiforme sabedoria e graça do Senhor, é revelada por meio da igreja. Irmãos, a igreja do Senhor é poderosa. A igreja do Senhor foi erguida pelo próprio Cristo, edificada por Cristo, para salvar as nações, para levar o evangelho às nações.
a todos aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Novamente, o apóstolo Paulo volta a orar e diz: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ouça, família, essa é a palavra do Senhor para você. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? O apóstolo Paulo orando por aquela igreja, para que eles atingissem uma maturidade espiritual, e para que eles vivessem um nível de profundidade na sua fé, que eles jamais experimentaram antes. Como que alguém pode compreender, como que alguém pode entender algo que é ilimitado? Só por meio do Espírito Santo. Só o Espírito Santo gerando em mim e em você esse entendimento que não se pode explicar, que nós podemos viver a plenitude de Deus nas nossas vidas. E ele continua edificando a igreja e diz: irmãos, eu rogo-vos, pois e novamente ele reforça, como prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação em que fostes chamados. E aí eu já pergunto a você nessa noite: você tem andado de modo digno a vocação de Cristo sobre a sua vida? Você tem procurado viver de modo digno? E nós já vamos compreender o que é viver de modo digno. E ele diz assim: olha, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, sabe algo que eu acho muito interessante? É que quando nós estamos longe uns dos outros, tudo dá certo, né? Nada dá errado, porque a gente não tem choques, a gente não tem problema. Agora fica todo mundo em casa ao mesmo tempo. Sabe o que acontece? Vai começar a surgir os problemas. As coisas vão começar a acontecer. É o marido que começa a olhar para a esposa torto, é a esposa que começa a querer gritar o marido, é o pai que começa a querer agredir o filho, e a coisa vai complicando, não é? Porque está todo mundo junto, e as diferenças vão aparecer. E sabe o que Paulo nos ensina aqui? Que nós precisamos suportar uns aos outros em amor. E esse amor, como o apóstolo também descreve pelo Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 13, só o Senhor pode gerar em você, porque esse amor é um fruto do Espírito. E ele diz: esforçando-vos. Irmãos, esforçar é fazer algo com empenho, é você colocar, vou usar uma palavra bem nordestina, você tem que colocar capricho para fazer bem feito, se esforçando diligentemente, com todo o empenho, ainda reforça, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu sei que as diferenças, os problemas, as situações começam a aparecer, mas se esforce, seja diligente em promover
um ambiente de paz e de alegria aonde você estiver. No seu trabalho, no meio da sua família. Sabe, irmãos, vão começar a surgir assuntos, né? Das mais diversas formas, e você vai ser um pacificador pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele continua falando, e ele faz uma convocação aos irmãos daquela igreja. E ele diz assim: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a porção do dom de Cristo. O Senhor nos deu dons, e o Senhor nos chamou e nos capacitou. E ele ainda diz: olha, uns foram chamados para ser apóstolos, outros para ser profetas, outros para serem evangelistas, pastores. Tudo isso no meio da igreja, para que houvesse edificação no corpo de Cristo. Então, eu falo hoje para você, que você possa viver conforme a vocação que Cristo te chamou. Que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Que você possa ser uma bênção. Eu tenho certeza que o Senhor deu a você dons e talentos, e o Senhor chamou você também, deu ministérios especiais a você, para que você pudesse edificar o corpo de Cristo. Hoje nós não estamos todos reunidos aqui, mas aonde você estiver, você pode edificar alguém. E continuando, ele diz assim: irmãos, isto portanto vos digo, lá no capítulo 4, versículo 17, vos digo e no Senhor testifico, que não andeis também como andam os gentios. Ele faz mais uma advertência aqui para a maneira e para a forma de vida que nós, eu e você, que fomos comprados pelo sangue de Jesus, devemos viver. Ele diz assim: olha, eles andam, os gentios, aqueles que não conhecem a Cristo, eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, e os pensamentos deles são obscurecidos, eles são alheios à vida de Deus, eles não conhecem a vida de Deus, por causa da ignorância e da dureza de coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, muitas pessoas, quanto mais elas se distanciam de Deus, menos sensíveis eles vão ficando à palavra de Deus e ao Espírito Santo. E ele deixa isso muito claro, tornando-se insensíveis, se entregando à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. O Senhor não nos ensina a ser assim. O Senhor não nos ensina a vivermos de maneira indigna e impura. Pelo contrário, o Senhor nos ensina a vivermos em santidade. Se é que de fato tendes ouvido e nele fortes instruídos, segundo a verdade de Jesus. Lá no versículo 25 ele diz: por isso, e aqui existe um ensinamento precioso para nós hoje. Preste atenção, o que nós devemos deixar, porque nós vivemos uma nova vida que o Senhor nos deu. Ele diz: olha, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, ficou irado, irmãos, deu problema aí no relacionamento, conserta no mesmo dia, amém? No mesmo dia resolve o problema, principalmente você, esposo, esposa, com os filhos em casa. Não deixa acumular, não joga debaixo do tapete, que vai dar problema. E o apóstolo Paulo volta a reforçar, nos dá todos esses conselhos de dentro de uma prisão.
E ele continua falando, aquele que furtava, ele diz, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que se for boa para edificação. Irmãos, nesse tempo que nós temos vivido, são tantas palavras que são lançadas de maneira torta, sem um fundamento, sem ser para edificação, palavras destrutivas. O apóstolo Paulo nos ensina, pelo Espírito Santo, a fecharmos a nossa boca. Conversas tolas, conversas vãs, isso não é para nós. O ensinamento que eu sempre recebi aqui, nosso pastor Márcio, ele diz que nós devemos nos cercar da palavra de Deus. E outro dia nós estávamos conversando e ele falava exatamente isso. Nós precisamos nos cercar da palavra de Deus, falar sobre as coisas de Deus. Nós precisamos levar Deus aonde nós estivermos. Sabe o que vai acontecer se nós fizermos isso? Nós vamos pecar muito menos, e nós vamos edificar as pessoas muito mais. Fale sobre Jesus, fale sobre o Espírito Santo, fale sobre a obra que Ele fez na sua vida, que você vai ser frutífero, que você vai ser abençoado, aonde e quando você estiver. E Ele continua nos dizendo, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritarias, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse deve ser o meu e o seu procedimento. Precisamos ser amáveis, irmãos, em todo o tempo. Precisamos fazer de tudo para que os problemas, as confusões, as situações que desagradam ao Senhor não venham acontecer por nossa causa, mas que nós sejamos, como eu falei, pacificadores, abençoadores, que nós possamos levar a palavra de Deus em todo o tempo, a todos os lugares. E continuando, capítulo 5, versículo 22, o apóstolo também, ele começa a falar aqui a respeito do lar. Irmãos, e algo que me entristeceu bastante, porque eu ouvi de uma entidade muito conhecida no mundo inteiro, a ONU. A ONU disse que um dos lugares mais perigosos para uma mulher estar é dentro de casa. A ONU disse que um dos lugares mais perigosos para uma criança estar é dentro de casa. Irmãos, isso é uma informação terrível. Sabe por quê? Porque a família é o lugar que o Senhor constituiu para que houvesse amor, aceitação, entendimento, proteção e tudo que há de bom. É na família. E o diabo vem e perverte e desconstrói. E hoje, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero anular essa palavra aqui. Amém? As casas não serão o pior lugar para uma mulher estar.
e nem para os filhos está. As famílias serão um lugar de bênção e proteção, um lugar de manifestação do Senhor no meio do povo. Essa informação, irmãos, não é uma informação que nos alegra, mas pelo Senhor, pelo Espírito Santo, nós podemos proferir palavras de bênção e pedir ao Senhor que as confirme em nome de Jesus. E o apóstolo ensina como deve ser o comportamento da esposa e do esposo. Ele diz à mulher que seja submissa ao marido, e isso é algo que assusta hoje em dia, mas é palavra do Senhor. A partir do versículo 22. E ele diz também ao marido que ame a esposa como também Cristo amou a igreja, da mesma forma, com a mesma intensidade. Então, marido que muitas vezes cobra que sua esposa seja submissa a você, eu digo a você hoje: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, que aí ela vai se submeter a você. Seja a imagem de Cristo dentro de casa, seja a referência dentro da sua casa, não uma referência conforme o mundo, mas conforme a palavra de Deus. Você vai ver a bênção de Deus sobre o seu lar. E ele continua ensinando no capítulo 6. Ele diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse é um mandamento do Senhor. Mandamento com promessa. Qual a promessa? Viver muito, viver bem. Amém? E ele continua ensinando, lá no capítulo 6, a partir do versículo 5, ele diz: servos, sejam obedientes aos seus senhores, façam o vosso trabalho bem feito, obedeçam a eles não apenas quando eles estiverem olhando para vocês. Irmãos, essa palavra é tremenda, principalmente no nosso tempo de agora. Se fala muito em uma catástrofe financeira, e em nome de Jesus nós queremos também anular essa palavra. Em nome de Jesus não vai haver catástrofe financeira. O Senhor vai nos abençoar e vai abençoar essa nação, esse país. Não fique desesperado, ore ao Senhor e confie nele. Mas a palavra do Senhor nos ensina como nós devemos ser quando nós trabalhamos. Nós devemos ser empenhados e fazer com diligência aquilo que nos é pedido. E ao mesmo tempo também ele ensina aos senhores, a vocês que são senhores hoje, que têm funcionários debaixo da sua autoridade. Ele diz: vocês que são senhores, vocês também precisam saber que o Senhor, que o teu Senhor também é Senhor dele. Deixem todo tipo de ameaça, deixe de fazer aquilo que não agrada ao Senhor, de oprimir aqueles teus servos, e saiba que o Senhor Deus é grande e poderoso para julgar e retribuir todas as coisas. Irmãos, esse é o ensinamento, essa é a palavra de um homem que estava na prisão. Dá para imaginar isso? Um homem cheio do Espírito Santo. E por que nesse tempo nós iremos ficar tão preocupados, tão alarmados, se existem coisas tão grandiosas que foram liberadas ao nosso respeito? Nós não vamos ficar desesperados, porque Jesus é a nossa paz. E para finalizarmos, no versículo 10 do capítulo 6, ele nos traz algo maravilhoso da parte de Deus. Ele diz assim: olha, quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sabe, irmãos, é no Senhor que nós encontramos força.
É no Senhor que nós encontramos a sustentação que nós precisamos para caminhar todos os dias. Eu também tenho filhos, eu também tenho uma esposa, eu também tenho pessoas que dependem do meu trabalho. E sabe, irmãos, todos os dias quando eu saio para o meu trabalho, eu saio com o coração alegre, não pela situação que está acontecendo, porque eu não vou me alegrar com isso, mas eu saio com o meu coração alegre porque eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor me guarda. Todos os dias quando eu vou orar na minha casa, eu digo: Senhor, obrigado pelo Senhor ter nos guardado, obrigado pelo pão que o Senhor nos deu, o Senhor tem nos sustentado até aqui. Que você possa também ter esse coração e se fortalecer nele. E ele ainda diz mais: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, nesse tempo, ainda mais, nós precisamos estar firmes e revertidos dessa armadura de Deus, porque senão nós vamos cair, nós vamos perecer. E continuando, ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Se tiver uma pessoa do seu lado aí, fale para ela: a minha luta não é contra você. Sua luta não é contra o seu pai, não é contra a sua mãe, não é contra o seu amigo e nem o seu patrão. A sua luta são contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aqui nós aprendemos e continuamos: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Sabe esse dia que nós vivemos hoje? Realmente ele é um dia difícil, um dia mau. Mas se nós estivermos com a armadura de Deus, nós vamos resistir a ele. Se nós estivermos com a armadura de Deus, nós vamos atravessar e tudo vai dar certo. Continuando: estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, a palavra do Senhor também nos revela que sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você diga para mim: irmão Donizete, mas o cenário está tão terrível, né? Mas nós cremos que o Senhor é o nosso Deus e que tudo está no seu controle. Sabe o escudo? Porque essas informações que vêm para nos destruir, que vêm para nos deixar terrivelmente abalados, nós vamos apagar esses dardos inflamados com o escudo da fé. Você que está na sua casa, que te disseram que você faz parte do grupo de risco, tome todos os cuidados, seja cuidadoso, mas creia que o Senhor te guarda, creia que o Senhor tem te protegido. Não receba essa informação de que você vai morrer. Um dia você vai ser chamado pelo Senhor, mas o escudo da fé, você vai anular essas palavras terríveis ao seu respeito. E continuando: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete proteger a mente. Irmãos, quando nós começamos a pensar e a meditar e a refletir nas grandezas que o Senhor preparou para nós e na obra grandiosa que Ele fez ao nosso respeito,
a nossa mente vai estar protegida, o diabo não vai encontrar espaço. Sabe o que vai acontecer? Você vai pensar em Jesus o tempo todo, você vai pensar no sangue de Jesus o tempo todo, e os seus pensamentos não serão controlados pelo medo, os seus pensamentos não serão controlados pelo mal, pelo contrário, você vai ser levado a lugares maravilhosos no Espírito. O Senhor quer te proteger, o Senhor quer te guardar. Irmãos, eu já ouvi tantas notícias de pessoas que têm sentido sintomas, de pessoas que têm tido falta de ar, como se estivesse doente, chega no médico, não tem nada. Sabe o que é isso? Aqui ó, tendo crise de ansiedade, crise de pânico. O Senhor quer proteger a tua mente, o Senhor quer te guardar, Ele vai te guardar. E Ele ainda nos ensina com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isso é um ensinamento preciosíssimo. Algumas pessoas acham que não precisa orar, não é verdade? Eu falo isso, irmãos, com propriedade, porque já teve um tempo que eu pensei que não precisava orar, né? Só cantar tá bom. De vez em quando eu vi uma pregação ali, assim, ali, acolá, tá bom. Para que orar, né? Se acaba a oração rapidinho. Senhor Jesus, abençoa todos nós. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Já orei. Para que eu preciso ficar mais orando? Por que esse povo fica horas e horas orando? Irmãos, a gente ora porque a gente conhece as nossas limitações. E nós sabemos que se não formos cheios do Espírito Santo, e nós sabemos que se não formos devidamente revestidos da armadura de Deus, nós iremos fracassar. É por isso que nós oramos. Nós oramos porque nós queremos nos relacionar com o Senhor o tempo todo e conhecer a sua vontade, para que as situações e as circunstâncias não nos venham tirar a paz, para que os dias que se apresentam diante de nós não nos venham tirar a paz. Graças a Deus você está nos ouvindo hoje. Como eu falei para vocês, muito me alegra. Irmãos, eu sempre tive uma resistência com a internet, mas hoje eu lendo essas cartas e vendo como era limitado, e ainda assim aqueles homens se empenhavam em fazer, e hoje nós temos toda uma estrutura, glória a Deus por isso. Esse tempo logo vai passar, e nós estamos crescendo e crescendo no Senhor. Eu quero convidar o louvor, aleluia. Entenda que você não vai se alegrar pelo mal, você vai se alegrar porque o Senhor está contigo. A sua casa está abençoada, você está abençoado. Vocês, em nome de Jesus, logo estarão conosco aqui, adorando o Senhor, louvando o seu nome. Irmãos, e tenham a palavra do Senhor sempre cingida nos vossos corações. O Senhor Jesus, quando estava no deserto e o diabo apareceu diante dele, todas aquelas tentações que vieram, elas foram vencidas pela palavra. Nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos viver essa verdade em nome de Jesus. Palavra, oração, palavra, oração e vigilância. Vigie na sua casa, seus filhos,
Esposa, vigia. Marido, vigia. Nós precisamos estar atentos e viver conforme o Senhor nos chamou para viver, abandonando tudo aquilo que não presta, em nome de Jesus. Quero convidar você a orar nesse momento. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo teu amor e pela tua bondade. Senhor, não existe nada que o Senhor não possa fazer. Não existe nada, Senhor, que esteja fora do teu alcance ou fora da tua visão. Nós oramos a ti porque nós confiamos e nós sabemos que o Senhor nos ama e nada vai parar o teu reino. Nada vai parar a tua obra. Nada. Nós queremos ter esse coração, assim como o coração do apóstolo, que era um homem assim como eu, cheio de limitações, assim como eu, mas que tinha o seu coração arraigado no amor do Senhor, que mesmo estando de dentro da prisão, ele edificava e ele era frutífero ao Senhor. Senhor, nós queremos ser frutíferos ao Senhor o tempo inteiro. Nós queremos que cânticos espirituais estejam sobre a nossa boca o tempo inteiro, para nós darmos glórias ao Senhor, para nós darmos glórias ao teu nome. Senhor, que obra grandiosa e maravilhosa e tremenda o Senhor fez em nosso favor. E nós não devemos andar entristecidos e nem cabisbaixos, mas nós devemos a todo momento olhar para o Senhor e ter a nossa esperança renovada em Ti, que é o nosso Pai, em Ti que é grandioso, é misericordioso, amoroso. Nós temos o nosso coração, ó Deus, às vezes tão oscilantes, mas nós pedimos a Ti, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a chegar mais próximos de Ti e a vivermos, ó Deus, conforme a vocação que o Senhor nos chamou para viver. Eu oro a Ti, ó Deus, nesse momento, por cada família, por cada irmão que está nesse momento nos seus lares, podendo ouvir a palavra do Senhor, podendo ser cheio dessa palavra de amor e de esperança que vem dos céus. Que cada um deles possam se regozijar em Ti em todo tempo, em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Nada vai me separar do teu amor por mim, pois foi o teu amor em mim que arrebatou meu coração. Nada vai distanciar o seu amor de mim, pois foi o teu amor em mim que despertou essa canção. Louve ao Senhor na sua casa. Nada vai me separar do teu amor por mim, pois foi o teu amor em mim que arrebatou meu coração. Nada vai distanciar o seu amor de mim,
pois foi o teu amor em mim que despertou essa canção. Livres pra te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão por ti. Sou livre pra te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão por ti. Sou livre pra te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão por ti. Sou livre pra te adorar, Jesus, meu amado Jesus. Senhor, nós te louvamos pela liberdade que o Senhor nos dá. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor nos faz viver. Nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pelo Senhor ter nos resgatado. Nós te louvamos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem a cura para todos nós, que o teu amor é quem nos guarda, que o teu amor, Senhor, é quem nos faz estar todos os dias de pé, em nome de Jesus. Nada vai me separar do teu amor por mim, pois foi o teu amor por mim que arrebatou meu coração. Nada vai distanciar o seu amor de mim, pois foi o teu amor por mim que despertou essa canção. Nada vai me separar do teu amor por mim, pois foi o teu amor por mim que arrebatou meu coração. Nada vai distanciar o seu amor de mim, pois foi o teu amor por mim que despertou essa canção. Livre pra te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão por ti. Sou livre pra te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão por ti. Sou livre pra te adorar, Jesus, meu amado Jesus. Aleluia! Eu quero convidar você a aplaudir o Senhor. Glória a Deus, o Senhor é bom. Aleluia. Irmãos, o Senhor é grande, o Senhor é bom, o tempo todo. Essa semana teremos culto na quinta-feira, em nome de Jesus, às 20 horas estaremos de volta. Domingo, em nome de Jesus, também estaremos aqui de volta, cultuando ao Senhor. Teremos normalmente culto de jovens, né? Online ainda, não sei, mas acompanhe as redes sociais. Jovens, os teens, discipulado, seja edificado no Senhor, em nome de Jesus. Quero orar para nós finalizarmos. Coloca a mão no seu coração, você que está em casa, e vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado a Deus por mais esse culto, por essa semana que se inicia. Ó Deus, nós pedimos a Ti a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre cada casa, sobre cada pai, cada mãe, cada filho, sobre cada idoso. Senhor, que eles possam ter os seus corações em paz, porque o Senhor, o Espírito Santo, é quem gera a nossa paz. Que a nossa semana seja abençoadíssima no Senhor, que nós possamos a cada dia crescer e crescer e crescer na Tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Tchau.
tchau. Agora, às 9 horas, nós estaremos iniciando mais um dia da nossa oração, amém? Dos 50 dias de oração, 26º dia. Glória a Deus. Mais algum aviso? Amém. Tchau para os irmãos. Fiquem com Deus.